Olá, pessoal! Como vocês acabaram de fazer essa atividade, alguns já me mandaram, outros ainda não. Estou aguardando ainda para colocar a presença de vocês. Eu vou agora começar a correção, já que nós teremos uma provinha amanhã e que esses conteúdos que a gente está vendo agora nessa atividade vão ser todos os conteúdos que irão cair na nossa prova de amanhã. Então, espero que vocês tenham compreendido todos os conteúdos até aqui. Se não compreenderam, essa correção ela serve também como um tira-dúvidas, para sanar as dúvidas que vocês têm com relação a alguns desses conteúdos. Então, gente, essa revisão ela teve 10 questões, todas questões de marcar. Eu acredito que isso se tornou ainda mais fácil para vocês relembrarem os assuntos. Como vocês sabem, nossas provas sempre são feitas no Google Formulários e ela também são questões de marcar. Então, a questão 1 fala assim: marque a opção correta com relação aos tipos de frações. O item A fala que as frações são classificadas como própria, imprópria e misturada. Essa afirmação não é verdadeira. Parte dela é verdadeira, mas a gente vê que essa palavra aqui é errada, porque seria própria, imprópria e mista, e não misturada, que é uma palavra que não tem nada a ver com frações. No item B, fala assim: a fração imprópria possui numerador menor que o denominador. Como vocês lembram, essa fração imprópria, o número de cima, que a gente chama de numerador, ele é bem maior do que o número de baixo, que é chamado de denominador. Então, essa palavrinha aqui torna essa afirmação errada. O certo seria: a fração imprópria possui numerador maior que o denominador. No item C, fala assim: a forma mista possui uma parte inteira e outra fracionária. Essa é a afirmação verdadeira, é o item correto que responde a essa questão. Por quê? A forma mista, vocês lembram que tem um númerozinho grande e logo após esse número grande a gente vai ter uma fração. Então, o número grande é chamado de parte inteira, que é o número que está sozinho, e a fração é chamada de parte fracionária da forma mista. Sempre vocês encontrarão essa forma mista dessa maneira, com uma parte fracionária e outra parte inteira, sendo que a parte inteira ela sempre vem antes da parte fracionária. E essa é a correta. No item dele fala assim: a fração própria possui numerador maior que o denominador. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que o item B, só que falado de uma forma diferente. A fração própria, ela possui um numerador menor que o denominador. Então, essa palavrinha aqui também torna esse item falso. Então, a resposta certa é o item C. A questão 2, ela pergunta qual é o resultado da operação 5 nonos mais 1 nono. Como vocês viram, a gente fez somas e subtrações de frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Essa daqui, a gente está fazendo uma operação de soma de frações com denominadores iguais, como vocês podem ver, tanto na fração que está antes do sinal de soma, quanto a que está depois, ela vai apresentar o denominador 9, ou seja, é o mesmo em ambas as frações. Então, gente, como vocês devem lembrar, a gente falou sobre isso, ela se torna até mais fácil de resolver do que as frações que são formadas por denominadores diferentes. O processo é diferente de resolução. E neste caso, o processo é bem mais simples. Por quê? Eu vou apenas repetir o denominador, que é igual, e vou apenas resolver efetuar essa operação entre os numeradores. Então, eu somo os dois numeradores, 5 mais 1, que dá 6, e repito o denominador. Então, fica 6 sobre 9. Alternativa correta, item B. A questão 3, ela tem uma operação de subtração de duas frações, com denominadores diferentes. Na primeira fração, a gente tem o denominador 5, na segunda fração, a gente tem o denominador 4. Então, como são denominadores diferentes, o processo de resolução também vai ser diferente daquelas outras que têm denominadores iguais.
Colocamos aqui 3/5 menos 1/4. A gente vai resolver isso pelo x sorriso. Como é isso? Multiplico o cruzado, depois eu multiplico os dois denominadores. No entanto, vou conservar o sinal que a gente está resolvendo da operação, que neste caso é subtração. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. Apenas vou colocar o sinal de subtração entre um número e outro. Então, fica 12 menos 5. E multiplico agora a parte do sorriso, que é os denominadores. 5 vezes 4, que é igual a 20. Agora, eu já posso resolver essa subtração. 12 menos 5, 7 sobre 20. Então, 7/20. Essa é a resposta correta que está no item A. A questão 4 fala assim: qual a representação da fração 17/3 na forma mista? Como a gente pode ver, isso aqui é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. O numerador é 17 e o denominador é 3. Então, a gente vai transformar ela na forma mista, ou seja, ela vai ser transformada em uma fração que vai ter uma parte inteira e outra parte fracionária. Um desses itens, entre A, B, C e D, é o correto. Vamos ver, então, como chegar a esse resultado. Vamos pegar o 17, que é o numerador, e dividir pelo número 3. Por que a gente faz divisão? Porque, como eu falei para vocês, toda fração representa a divisão de dois números naturais, número 17 pelo número 3. 17 dividido para 3 é igual a 5. 5 vezes 3 é igual a 15. De 15 para 17 faltam 2. Então, o resto dessa divisão é 2. O número que eu obtenho como quociente, ele vai ser a parte inteira. Então, nós vemos aqui duas possibilidades de resposta correta, a B ou a D. Como eu também sei o número 3, que aqui é o denominador, ele vai continuar sendo denominador também na forma mista. Então, a única possibilidade de ser correta é essa. Por quê? Porque aqui eu tenho 5 com o denominador 2. E aqui eu tenho 5 com o denominador 3. Então, fica o quê? O resto vai ser o numerador. O que é denominador no outro, que aqui é o divisor, ele vai continuar sendo o mesmo. Aqui é 3 e aqui também tem que ser 3. E a parte inteira, como eu descobri aqui no quociente, vai ser 5. Então, organizando esses valores, essas informações, que eu vou aproveitar para transformar em uma fração mista, são só esses 3 numerozinhos aqui. Resta a gente saber como organizar os números. Então, a forma mista é 5, 2/3. Lembrando que o quociente, o resultado que der dessa nossa divisão, vai representar a parte inteira. E o resto vai representar o numerador, que é a parte de cima. O denominador, que aqui é 3, vai permanecer igual na forma mista. Sempre permanecerá igual nessas transformações. Tanto da forma mista para a fração imprópria, quanto da fração imprópria para a forma mista. Vai permanecer o mesmo denominador, que é o número de baixo. Então, a resposta certa é o item D. Na questão 5, fala assim: qual o resultado da transformação da forma mista 2/3 em fração imprópria? Aqui a gente vê o inverso do que a gente fez na questão anterior. Eu acho essa transformação mais simples de fazer porque eu vejo ela como sendo mais direta para encontrar o resultado. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, multiplicaremos o número de baixo, o denominador, pelo número da parte inteira e o resultado dessa multiplicação somaremos com o numerador. Lembrando, de novo, que o denominador permanece o mesmo nas duas formas dessas frações, tanto na fração imprópria quanto na forma mista depois dessa transformação, e vice-versa. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. Mais 3, eu somo com o numerador. E o denominador continua o mesmo, então repito aqui o 4. 8 mais 3, 11 quartos. Então, a resposta correta é o item B. Como vocês puderam ver, a gente resolveu
essa transformação da fração mista em imprópria de uma forma bem mais rápida, ela é bem mais direta, bem mais simples de se fazer, não sendo mais fácil. A outra também não é difícil, mas demanda um pouco mais de tempo. Questão 6, agora nós veremos frações e porcentagem. José tinha 200 cadernos e vendeu 120. Qual a porcentagem de cadernos vendidos? Lembrando, gente, que aqui, como não se fala em porcentagem, a porcentagem é o que a gente ainda vai descobrir, a gente vai fazer o quê? Colocamos o número menor no numerador e o número maior no denominador, ficando assim. 120 sobre 200. E ao lado sempre terei que colocar uma multiplicação por 100. Por quê? Porque o 100 que vai ficar do lado vai representar o todo dessa porcentagem, vai representar o valor máximo de uma porcentagem, porque o valor máximo que representa o inteiro é 100%. Não existe eu dizer que vai ter mais um número maior, a não ser que eu esteja falando de acréscimos, mas quando eu já tenho um todo assim, eu vou utilizar o 100 como sendo o valor máximo. E sempre vai estar aqui à direita da fração que eu vou obter com os valores da questão. Então, o que a gente faz, gente? Eu vou multiplicar o numerador 120 por 100 e o denominador vai continuar sendo 200. Ele não vai sair do lugar, vai permanecer no mesmo lugar onde ele está. Então, 120 vezes 100 sobre 200. 120 vezes 100 é igual a 12.000 e eu repito o 200 no denominador. O que é que eu posso fazer aqui, gente? Eu tenho uma divisão, como eu falei para vocês. Sempre que eu tiver divisão, é obrigatório que eu tenha divisão, para que a gente possa fazer esse corte e facilitar a nossa divisão. Então, eu posso cortar 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Restou somente 120 dividido para 2, que é igual a 60. Portanto, esses 120 cadernos vendidos, ele representa 60% do todo, que é 200. A questão 7 fala assim: Maria resolveu dar uma festa para 150 convidados. O salão de festas tem capacidade para 80% desses convidados. Quantas pessoas o salão comporta? Agora sim, gente, a gente já tem na questão um número que representa uma porcentagem. Na questão anterior a gente não tinha, mas aqui a gente tem. Como eu falo para vocês, quando eu tenho no enunciado da minha questão um número acompanhado do sinal de porcentagem, eu tenho que pegar esse número e transformar em uma fração. Então, 80% representa 80 por 100, ou 80 sobre 100. Já transformei ele aqui em fração. E o valor total, como lá no outro vocês viram que era representado pelo 100, porque não existia fração. Eu ainda estava tentando descobrir. Aqui, o valor que representa o total, ou seja, o valor que representa 100%, a capacidade total, o número de convidados total, é 150. Então, eu já coloco ele aqui à direita dessa fração. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou multiplicar o 80 por 150 e vou repetir o 100 no denominador. Então, a gente faz essa multiplicação de 80 vezes 150, que dá 12.000 sobre 100. Por incrível que pareça, a gente fez essa multiplicação, deu exatamente o mesmo valor da questão anterior. No entanto, é só uma coincidência. O que a gente vai fazer? Temos, de novo, uma divisão, onde temos o número de cima terminado em 2 zeros, na verdade, terminado em 3, e temos o número de baixo, o denominador, terminado também em 2 zeros. Então, poderemos cortar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Aqui, essa divisão será mais simples do que a outra, porque a gente vai estar dividindo 120 por 1. E quando eu divido um número por 1, qualquer número que seja por 1, eu vou ter o mesmo número, né? 120 dividido para 1, 120. Então, a capacidade que ele comporta de pessoas são 120 pessoas, que correspondem a 80% da quantidade de convidados que a Maria, queria convidar. Então, a resposta correta é o item B. A questão 8 fala assim: como se classifica o ângulo com medida entre 0 e 90 graus?
Ou seja, a gente vai ter uma abertura menor do que a de 90 graus. Como vocês lembram, e eu já falei bastante sobre isso, o ângulo que tem 90 graus, ele se assemelha ao cantinho de um retângulo ou de um quadrado. Então, quando eu digo que um ângulo fica entre 0 e 90, ele vai ser menor, então ele vai ter uma abertura menor. E o nome dessa abertura, desse ângulo que se classifica entre 0 e 90 graus, é ângulo agudo. Esses termos vocês devem ter em mente. Na questão 9, ele pergunta como se classifica o ângulo com medida entre 180 e 360 graus. Como vocês sabem, o 180 ele vai ter uma denominação, quando ele tem exatamente 180, ele é chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. E quando ele tem exatamente 360 graus, ele vai ser chamado de ângulo de uma volta ou ângulo completo. No entanto, existe uma classificação de ângulos com medidas entre 180 e 360, que é chamado de ângulos côncavos. Resposta correta é o item D. E nossa 10ª e última questão, ela pede para a gente classificar de forma correta os ângulos determinados aqui abaixo. 180, 45, 90 e 280. A gente tem os itens A, B, C e D, apenas um deles é correto. Como eu falei anteriormente, o ângulo de 180 graus, ele é chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Aqui eu tenho duas opções que podem ser as corretas, já que o raso ele aparece como sendo o primeira classificação, tanto no A quanto no B. 45 graus é um ângulo que se classifica entre o 0 e o 90. Como a gente viu anteriormente, um ângulo que fica entre 0 e 90 graus ele é chamado de ângulo agudo. De novo, eu ainda tenho essa dúvida se é o item A ou o item B. O ângulo de 90 graus, que tem exatamente 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Os dois itens continuam aqui seguindo as mesmas classificações. No entanto, nós teremos aqui o último, né, que vai fazer com que a gente encontre o item verdadeiro, se é o A ou se é o B. Então, a medida de 280 graus, gente, como que é classificada? 280 graus fica exatamente entre 180 e 360. Como a gente viu na questão anterior, o ângulo que fica entre 180 e 360 ele é classificado como ângulo côncavo. Então, a resposta correta é o item A. E é isso, gente. Como já foi repassado para vocês o que a gente tem que estudar para essa prova, os itens que vão cair nessa prova, essa atividade também fez um apanhado de todos esses conteúdos. Eu espero que vocês estudem. A gente tem uma provinha amanhã. E como vocês já tiveram tempo, já foram informados, né, antes, eu espero que vocês estudem bastante e que tirem boas notas. Portanto, gente, estudem tudo isso que eu passei para vocês, que eu expliquei direitinho lá no grupo. Bons estudos e boa prova para vocês. Até mais!